E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um tutorial relâmpago aqui do canal e hoje vamos fazer então um templo grego, tá? Então vai ficar algo mais ou menos semelhante a isso aqui, beleza? Então sem mais delongas, vamos lá às primeiras configurações. Vou pegar aqui a ferramenta Move, lembrando que eu estou usando o Blender 2.81, tá, gente? Então vamos seguindo o fluxo aí. Muito bem, selecionamos o cubo que temos aqui já em cena de início, tá? Eu vou utilizar ele mesmo. Eu vou deletar, aliás, eu vou deletar a câmera e a iluminação. Vou selecionar com o Shift e dar um Delete, só para não me atrapalhar. Depois eu posso adicionar de novo se eu quiser fazer um render ali, tá? E vou aumentar um pouquinho o tamanho desse cubo aqui, tá? Eu vou apertar S e vou digitar o número 5 para deixar ele maior, beleza? Depois eu vou apertar SZ e vou digitar o número 0, vamos ver aqui, 0,05, tá? Aí eu dou um Enter. Lembrando que os números que eu digito são tudo no teclado numérico, tá, gente? Do lado direito. Caso vocês não queiram digitar o número, pode ir no olhômetro também, tá? Pode apertar o SZ, escolher o tamanho desejado e aí clica com o botão esquerdo para confirmar, beleza? Vou utilizar aqui agora o SX para aumentar um pouco assim a distância, no comprimento, tá? Vou digitar aqui o valor 2,5, vou dar um Enter. Depois dar um SY e digitar o valor 1,5 e dar um Enter, tá? Então esse vai ser o meu tamanho inicial de base. Lembrando que vocês podem fazer manualmente, tá? Apertar SY, escolher o tamanho que vocês querem e clicar com o esquerdo para confirmar. Beleza? Vou entrar no modo de edição, apertar a tecla Tab aqui para entrar no modo de edição. Ok? Eu vou, no meu caso aqui está configurado os modos de seleção, tá? Vertex, Edges e Faces, está configurado aqui para usar o Ctrl Tab, tá? Caso de vocês estejam no modo padrão que vem de fábrica, ele vai estar diferente. Dá para ser configurado isso, tá? Ou vocês podem utilizar também a numeração, tá? No teclado alfanumérico tem a numeração que faz a troca dessas funções também. Mas de qualquer forma tem aqui em cima, ó, também fica bem prático, né? Eu vou selecionar a face superior, só vou clicar aqui para ativar a opção do Move, que eu gosto de ver sempre os eixos aqui exibindo, certo? E eu vou fazer uma combinação de funções. Eu vou apertar primeiro a tecla E, quando aperto a tecla E eu crio o Extrude, ok? Depois eu aperto a tecla S e ele vai aumentar ou diminuir, que o S é o comando de Size, certo? Eu vou diminuir um pouquinho para dentro e para isso eu vou digitar um valor 0,95, vou dar um Enter, certo? E aí eu vou ter algumas partes aqui, no caso essa lateral aqui e a outra lateral lá, né, que são a parte da frente e de trás, na verdade, né? São partes maiores do que os lados aqui. Então o que eu vou fazer? Ainda com a mesma seleção, vou dar um SY e vou digitar o mesmo valor, 0,95. Ok? Vou dar um Enter e agora vai estar proporcional, tá? Todos os lados vão ter a mesma espessura. Nesse momento que a gente está fazendo é o degrau aqui, ó, do nosso templo, tá? Então a gente está construindo esses degrauzinhos aqui. Tá? Ainda selecionado, vou apertar a tecla E, vou levar um pouquinho para cima, no caso vou digitar aqui o valor 0,5 e vou dar um Enter. Tá? Depois a gente pode repetir o processo, apertar a tecla E, depois a tecla S, digitar o valor 0,95, dar um Enter. E daria para fazer, deixa eu ver uma coisa aqui. O tamanho tá ideal. Vamos repetir o processo aqui usando o SY agora. 0,95, damos um Enter, sempre no teclado numérico. E o último degrau, que nós temos 3 aqui, né? Vamos apertar aí de novo. O valor aqui vai ser 0,5, dá um Enter. E beleza, temos os 3 degraus aí para poder fazer esse templo, tá? Então essa parte eu vou deixar assim mesmo. A parte interna eu não vou fazer, tá? Vou fazer só a externa aqui para não complicar muito de início. O pessoal que está pegando as artimanhas iniciais aí do software. Apertei a tecla Tab agora para voltar para o modo de objeto. Observem sempre aqui em cima, ó, que nós temos a identificação de Object Mode e Edit Mode, tá? A tecla Tab eu utilizo aqui para poder fazer essa variação, certo? E agora vamos fazer então a parte do pilar. O pilar a gente vai fazer assim, ó, continua centralizado aqui o cursor, tá? Se eu clicar com o esquerdo aqui fora por engano, tá? Ou propositalmente que seja, é só dar um Shift C que ele vai voltar lá para o centro do universo, tá? Vai centralizar. Aí o que a gente faz? Nós criamos com um Shift A, vamos em Mesh e vamos escolher a opção Circle, beleza? Aqui nessa tabelinha que abriu aqui, ó, nós temos um painelzinho. Antes de mover, antes de qualquer coisa, tá? Tem que configurar isso aqui. A gente clica nessa setinha e adicionamos aqui um valor dobrado, tá? Pode ser 64 unidades.
tá? Depois a gente puxa aqui um pouquinho para cima, só para ele sair de dentro do objeto. Apertar vírgula. E vamos entrar no modo de edição, tá? Apertem a tecla Tab ou troca aqui em cima para Edit Mode. Agora, estando aqui no modo de edição, no Edit Mode, a gente vai trocar para o modo de Vertex, tá? Pode dar um Ctrl Tab, que tem a mesma função que eu, Vertex, ou clica aqui na opçãozinha para selecionar os vértices. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer um arredondamento, tá? Fazer uma ondulação aqui, tá? Em todo esse período. Então o que a gente faz? Vamos apertar o número 7 aqui no teclado numérico. Ele já está em ortográfico. Eu vou apertar a tecla Z só para ficar transparente, tá? Ficar em modo de wireframe, que nem está aqui, ó. Aperta o Z, ele volta para sólido, o Z vai para wireframe. Tá? Mesma coisa que clicar aqui, ó. E aí vamos fazer o seguinte, segurando a tecla Shift, nós vamos retirar algumas seleções. Tá? Então a gente vai selecionando um e pulando o outro, ó. Só segurando a tecla Shift, arrastando com o clique do scroll do mouse, tá? Aperta a rodinha do mouse e arrasta para um lado ou para o outro. E vai fazendo esse processo, ó. Seleciona um, deixa um selecionado e tira a seleção do outro. Ok? Então temos aí a nossa seleção. Depois a gente pode fazer o seguinte, apertar a tecla S, que é para aumentar ou diminuir o tamanho, certo? Tanto faz para fora ou para dentro. Eu vou deixar um tamanho aqui não muito grande, tá? Para a ondulação não ficar muito estranha. Outra coisa que daria para fazer para dar uma aperfeiçoada mais ainda, para a gente conseguir arredondar esses valores aqui, a gente pode até selecionar tudo e dar mais um subdivide, que ele vai criar esses pontinhos internos aqui. Só daí teria o trabalho de tirar a seleção dos demais pontos aqui, ó, tá? Para depois usar o S, ó. Tá vendo como ele já fica bem mais redondinho, ó, vai fazendo esse formato. Eu vou fazer aqui também, tá? Mas caso vocês não queiram fazer, é só pular essa parte aqui do vídeo. Mas eu vou fazer porque eu quero deixar ele bem bonitinho esse pilar. Então, rapidamente aqui segurando o Shift e tirando a seleção desses pontos aqui da quina, né? Das quinas. Beleza, agora é só apertar a tecla S, eu posso segurar o Shift, tá? Ó, sem o Shift, com o Shift, tá vendo? Eu ganho mais precisão segurando a tecla Shift. Então vou aumentar um pouquinho assim, só para dar uma leve arredondada, né? Para ficar esse formato assim mais arredondadinho. Aperto a tecla A para tirar a seleção, eu consigo até ver melhor, ó. E agora vem a mágica, agora a gente seleciona o objeto com A, tá? Para selecionar todos os pontos. Vou aqui na visão de número 1, tá? Aperto a tecla número 1, que é a visão Front Orthographic. Ok, posso afastar aqui um pouco o zoom, ó. E eu vou apertar a tecla I, que é o Extrude, aperto a tecla Z para subir aqui mais ou menos dessa região. No caso, o meu Extrude está no valor de 11, tá? E dou um Enter. Agora, se eu apertar o número 5 para ficar em perspectiva e apertar Z para ficar sólido, eu já começo a ver um pouco da aparência aqui do nosso pilar, tá? Antes de finalizar, antes de tirar a seleção, a gente vai apertar um S e diminuir um pouquinho, tá? Porque o pilar ele é um pouquinho menor aqui na parte superior, tá? Então eu apertei um S para dar uma leve diminuída aí, né? Se apertar Tab, volta para o bode de objeto, a gente consegue ver melhor o nosso objeto aqui, tá? Caso esteja escuro essa malha, é porque a gente fez, pode ter acontecido de ter invertido, né? O lado para onde foi aumentado, onde foi apertado S, mas não tem problema, é só selecionar todo o objeto no modo de edição e dar um Ctrl N, tá? Só tem que ser, ele faz isso aqui, ó, Recalculate Normals. Só tem que ser no modo de edição, tá, gente? No Edit Mode. Se apertar Ctrl N no modo de objeto, ele vai perguntar se tu quer criar um arquivo novo. Então tem que ser no modo de edição. Aqui na parte superior nós vamos fazer um quadradinho aqui, ó, que é uma base, né? A base que tem ali. Então, até posso entrar ainda aqui no modo de edição. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um Shift A. Ainda está centralizado o meu cursor ali, né? Se não tiver, dá um Shift C para centralizar. Aí damos um Shift A. Vamos aqui em cubo, pode ser. A gente cria um cubo, arrasta lá para cima. E vamos fazer o seguinte, eu vou apertar vírgula aqui para focar a seleção nele. Vou dar um SZ para diminuir. Arrasta um pouquinho para baixo. E já temos essa base aqui, tá? Outra coisa que daria para fazer é aquela bordinha ali, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó.
Deixa eu aumentar mais um pouquinho, vou dar um S aqui para aumentar um pouquinho mais esse pilar, tá? No caso é a base superior, para daí ter espaço aqui para o outro pedaço que a gente for criar. Vou dar um Shift A, vou vir aqui em Cylinder, tá? Vou deixar com 32 vértices mesmo, não vou me preocupar muito agora com essa função. Tá? Vou dar um SZ para diminuir um pouco o tamanho, levo ele aqui para cima, certo? Então fica posicionado aqui. E essa linha que nós temos aqui, ó, eu vou segurar a tecla Alt e vou clicar com o botão direito bem aqui na linha, tá? Ele vai selecionar a parte de baixo. Eu poderia também pegar aqui o modo de face, ó, e selecionar só a face de baixo, dá na mesma também. Vou apertar a tecla S e vou diminuir um pouquinho, ó. Então vai criar esse formato assim, né? Se eu apertar a tecla Tab, ó, dá pra ver que ele já está ficando bem realista, né? Já está chegando bem próximo do modelo que nós temos aqui, tá? Então, feito esse processo aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer a duplicagem desse objeto, né? Eu acho que ele ainda está grande em comparação ao nosso cenário aqui. Deixa eu arrastar. Lembrando que eu estou arrastando em modo de objeto, tá? Tem que ser em Object Mode para poder mover esses pilares aqui. Vou dar um S para diminuir o tamanho. Deixa eu ver que tamanho que eu posso colocar aqui. Vou dar um S de 0,65, tá? Aqui já está bom para mim, ó. Esse tamanho aqui eu acho que já vai ficar legal, tá? Vai ser um pouco maior do que da imagem aqui, né, em questão de altura, e menor de largura, né? Não vai ser tão comprido dos lados. Apertar o número 1, aliás, número 3. Vou posicionar ele aqui assim mais ou menos, onde eu quero que ele fique. Tá? Então vai ficar mais ou menos aqui. Dá para entrar um pouquinho para dentro do cenário. Tá? Vou apertar o número 1 também. E vou posicionar ele aqui no lugar onde eu quero. E agora no número 3 eu vou fazer o seguinte, para duplicar é Shift D, aperto a tecla Y e leva um pouquinho para o lado, tá? Posso repetir o processo, ó, Shift D, Y, leva um pouquinho para o lado. Lembrando que a gente pode fazer também o seguinte, né? A gente pode selecionar dois objetos juntos, dar um Shift D, né? Apertar Y, levar para o lado e clicar ou dar um Enter para confirmar, né? Também o mesmo procedimento. Então vocês podem selecionar mais objetos, ó, segurando a tecla Shift. É o que eu vou fazer aqui agora, apertando o número 1 para poder ter essa visão. Como eu já selecionei ali todos os pilares, ó, eu vou dar um Shift D, estão todos eles juntos aqui. Vou apertar a tecla X, levar lá para o final e vou dar um clique com o esquerdo para confirmar. Então eu já vou ter isso aqui, ó. Beleza? Vejam como é fácil fazer esse processo aí, né? Agora eu vou repetir o processo Shift D, vou apertar X para levar mais ou menos aqui no meio. E agora eu vou rotacionar, vou dar um RZ90. E nós temos uma rotação no eixo Z de 90 graus. Enter para confirmar. Vou aqui no número 7, para a gente ter visão superior. Até vou apertar a tecla Z para ficar transparente. E agora eu vou posicionar ele assim, ó. Vou ver um lugarzinho aqui que fique melhor. Ok, então mais ou menos aqui. Vou selecionar mais dois, Shift D, X e posiciono para cá. Então eu já tenho fechamento aqui de todas as partes. Depois dá pra gente ajustar certinho, né, para ficar todos da mesma medida. Mas aqui eu estou fazendo mais rapidamente só para não enrolar o vídeo, né, para que seja bem objetivo. Tá? Shift D, Y com todos eles selecionados, levo lá para cima, clico para confirmar com o esquerdo ou Enter, né? Aí eu aperto o número 5 de novo, letra Z, rotaciona aqui com a rodinha do mouse, com o scroll, né? Isso aqui deixa eu tirar aqui para não ficar incomodando, tecla A para tirar a seleção. Ó, já temos um bom caminho andado, né? O que podemos fazer agora? Vem essa parte aqui retangular, né, que é a parte superior. Então eu posso fazer o seguinte, vamos dar um Shift C para centralizar, por garantia. Shift A, Mesh, Cube, levo lá para cima, aperto o número 7. Posso entrar no modo de edição, pegar aqui o modo de faces. Aí eu posso fazer o seguinte, apertar a tecla Z para ficar transparente, que eu consigo clicar nas bordas. Observe que eu posso clicar em cima ou eu posso clicar nas bordas, né? Então clicando nas bordas aqui, ó, eu consigo arrastar até onde eu quero que ele fique, ó. Então eu vou ter um controle melhor sobre o meu objeto, né? Então se eu quero que ele fique bem na extremidade, um pouquinho mais para cima, eu vou deixar acho que mais ou menos com o tamanho do último degrau aqui, ó. Tá, mesma coisa aqui para os lados, aqui e aqui, né? Beleza? Vou rotacionar aqui um pouquinho, observar como é que está ficando, apertar a letra Z. Temos que ajustar aqui um pouco da altura, né? Vou selecionar a face de baixo, arrastar aqui para cima, ó. Eu vou aproximar a câmera e ver até onde que eu quero que ele fique. Não tem problema se entrar um pedacinho do objeto para dentro do outro, tá? Isso é o de menos. Agora, vamos dar uma extrude para fora aqui, né? Vamos selecionar a face de cima, ó. E a gente vai fazer assim, ó, apertar a tecla E,
Apertar a tecla S para aumentar um pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo. Depois aperta a tecla E de novo. Depois E de novo e a tecla S. Agora eu arrasto um pouquinho para dentro para ele diminuir. E mais uma vez, agora no caso a gente fez essa bordinha aqui, tá? Agora a gente vai puxar ele para cima. Então, vou apertar a tecla E e levar um pouquinho mais para cima. Aí nós temos esse resultado aqui, tá? Agora vou fazer a outra borda ali que seria maior. Mesmo processo, ó, tecla E, depois tecla S, aumenta um pouquinho para fora e para cima. Depois, aqui em cima não precisa fazer o E e o S para dentro, porque a gente vai ter o telhado ainda, tá? Essa parte do telhado até dá para fazer assim, ó. Vamos dar um Ctrl R aqui. A gente posiciona o mouse, né? Sempre que apertar o Ctrl R, ele tem que estar posicionado em alguma edge, tá? Em alguma linha. Então, no caso, eu estou posicionando aqui, mirando na parte frontal do nosso objeto. Clico uma vez com o botão esquerdo para posicionar, ele ainda vai estar grudado no cursor do mouse. Depois eu clico com o botão direito para ele fixar no meio, tá? Depois eu vou em modo de linhas, como já está, clicar com o botão direito só na linha de cima aqui. E eu vou arrastar um pouco para cima, ó. Daí nós temos já um formato aqui do templo, beleza? Já está ficando bem parecido. Dá para fazer mais alguns detalhezinhos, como por exemplo, em modo de face aqui, ó, selecionar essas duas faces, dar um E e depois um S para dentro, para diminuir aqui o tamanho, né? E aí a gente pode ajustar aqui, pegar o modo de linhas, ó, selecionar essas duas linhas, levar um pouquinho mais para cima e pegar essa linha e dar um SY para ir um pouquinho mais para trás, né? Talvez até um pouquinho mais para baixo também, vamos ver uma coisa. Não, para mover para baixo tem que ser esse aqui, ó. Esse aqui vai ficar assim. Na realidade, até vamos fazer diferente. Eu vou pegar aqui o vértice, ó. Acho que é mais fácil ainda. Pegar esses dois pontos e arrasta um pouquinho para baixo os dois, ó. Daí fica mais ou menos a espessura correta. Depois, só pegar o modo de face de novo, selecionar esses dois pedaços e dar um extrude para dentro, ó. Aí vamos ter esse resultado aqui, ó. Beleza? Algo já mais semelhante. Tem como detalhar mais ainda, né? Mas eu não vou complicar muito aqui para o pessoal que está começando aí não se desesperar, né? O negócio tem que ir na calmaria mesmo, tá? Dá para fazer o mesmo processo lá do outro lado. E aqui, caso vocês queiram colocar esses detalhezinhos, ó, eu até faria... Tem gente que faz com textura, né? Eu faria diferente, tá? Eu iria criar aqui um novo mesh, um cube, certo? Eu ia arrastar ele até a posição aqui onde eu quero que fique. Dou um S para diminuir, aperto vírgula para aproximar a câmera. Dou um SZ para aumentar um pouco o tamanho na altura, um SX para achatar, um SY também, porque os pilares ali são mais fininhos, né? E aí, opa, fiz coisa aqui, eu vou dar um Ctrl Z para voltar. Selecionar, vou posicionar aqui, grudar ele na parede, não tem problema se entrar um pouquinho para dentro de novo. Tá, vou dar mais um SY. E aí eu posso fazer o seguinte, entro no modo de edição, aperto Tab, ele já está selecionado aqui, caso não esteja, aperta A, né, para selecionar tudo. Shift D, Y, leva um pouquinho para o lado. Shift D, Y, leva um pouquinho para o outro lado. Ó. Aí quando eu volto para o modo de objeto, eu tenho 3 cubos dentro de um objeto só, tá vendo? Agora eu posso simplesmente aqui apertar o número 3 para deixar ele bem centralizado. Aperto um Z também, ó. E agora eu vou dando Shift D, ó. Shift D no Y, leva um pouquinho para cá, Shift DY, um pouquinho para cá, Shift DY, um pouquinho para cá. Depois eu posso selecionar os três juntos e repetir o processo lá para o outro lado. Ó. Aí nós vamos ter esse resultado aqui, ó, né? Já fica bem parecido com o que nós temos lá. Tá? Não vou fazer exatamente igual, mas é uma boa base aí para vocês já terem uma ideia de como construir alguns level design, né? Criar alguns cenáriozinhos bem legais, né? Bem interessante, principalmente essa temática, né? Uma temática bem interessante para quem gosta de God of War também, né? Que mexe bastante com cenários assim. É bem interessante, uma ótima fonte de estudo para vocês irem praticando. E lembrando também, pessoal, se vocês tiverem interesse, eu tenho um curso na Udemy, o valor muito acessível, em torno de 20 a 30 reais, tá, gente? Esse curso, ele é de modelagem de personagens, tá? Eu vou estar modelando o personagem do Mario, não só modelando, mas fazendo o mapeamento, fazendo a texturização do personagem, colocando os ossos do personagem e ainda fazendo a animação, tá? Então esse curso ele é bem completo, é um curso bem difícil de achar, ainda mais por um preço bem baixo. Então vale muito a pena quem tem interesse em trabalhar nessa área ou quer se especializar aí, né? Porque gosta realmente de ter isso como hobby, vale muito a pena aí o investimento, né? O preço de um lanche que na realidade vocês vão estar investindo aí numa possível carreira para vocês, né? Então o link está na descrição, quem tiver interesse. Tem um outro curso lá que eu faço também com a modelagem do personagem do One Piece lá, um Alce que eu esqueci o nome dele, um personagem pequenininho, ele é mais simples ainda, mas o do Mario ficou bem interessante. Eu acho que para quem quer seguir a carreira é bem interessante para ver
qual a sequência, né, o processo aí de modelagem, textura, animação, né? Inclusive esse personagem do Mario, tá, gente? Eu estou utilizando ele para fazer um novo curso. Em breve vai estar saindo um novo curso que é programando todo um jogo completinho dentro do Unity. Então eu ensino a programação também, além de importar o personagem, importar os componentes do cenário, né? Todos os objetos interativos, né? A vida, as moedas, o Goomba, né? O inimigo, a inteligência artificial, tudo isso eu vou ensinar nesse outro curso, tá? Então é uma boa aí para vocês pegarem a sequência, né? Fazer essa primeira parte, que é a modelagem do Mario, né? E depois já ver como é que se importa dentro da Unity e programa para dar vida, né? Fazer as coisas funcionarem de fato, né? Dentro do jogo. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram, deixa um gostei aí para me ajudar, para dar aquela força. Compartilhe também, né? Marque seus amigos ou mande esse vídeo aí para os seus amigos, para que eles vejam também, eles tenham esse conhecimento, né? A gente compartilha esse conhecimento. Eu tenho um grupo no Facebook, quem quiser participar também, é só verificar aí na descrição do vídeo, que inclusive é o grupo que eu uso para os meus alunos lá da Udemy, né? Então vocês podem participar, o grupo é livre, né? Não vou cobrar nada por esse tipo de informação. E sempre que vocês tiverem uma dúvida, podem perguntar aí, que sempre que possível eu vou estar ajudando, respondendo vocês. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Fui!